Quando é que a gente diz que a pessoa está desequilibrada? A gente nota, assim, o fulano está bem desequilibrado, quando ele perdeu o controle, né? Ele bateu na mesa. Aliás, é engraçado, né? O homem, quando bate na mesa, ele está assumindo o controle. Se a mulher faz o mesmo, ela perdeu o controle, tá? Mas é assim mesmo, tá? Alguém tem dúvida? Então, bom, não é machismo, é só que a sociedade mostra isso, né? Então as pessoas têm essa questão de se mostrar equilibrado. Tem pessoas que são tidas como equilibradas que na verdade não têm equilíbrio nenhum, elas são completamente contidas. Exemplo, os psicopatas. Mas como é que aquele fulano pegou saiu dando tiro pela rua, matou todo mundo, era um cara bom? Vocês lembram daquele caso foi no Rio de Janeiro, um cara no cinema, né? Teve um outro que matou um monte de crianças num colégio, né? E o cara frequentava a igreja, todo mundo, era um cara trabalhador, todo mundo completamente desequilibrado. Ou seja, oscilava de uma coisa muito boa, vamos botar assim, para uma coisa mais danosa. Então essa oscilação era muito grande. Então aqui não está desequilibrado, que só se viu isso depois, tá? Os psicopatas são desequilibrados. Mas se a gente pegar o nosso desequilíbrio olhando para dentro da gente, né? Tem alguém que é equilibrado? Alguém quer mentir? Alguém quer mentir? Ninguém é. Pois mais a gente oscila em algumas coisas que são assim, tá? Bem tranquilamente. Só que a gente tem umas oscilações, tá? Que são boas e outras que não são tantas. Só que a gente tem que cuidar aquelas que são deletérias. Só que muitas vezes, aquelas pessoas que a gente comumente diz desequilibrado, que para todo mundo elas estão sempre num ciclo vicioso. Eu sou do tempo que se chamava círculo vicioso, mas hoje é ciclo vicioso, tá? Eu peguei aqui ciclo vicioso. Não, o cara sofre uma decepção, a decepção levou à raiva, a raiva levou ao medo, o medo leva à ansiedade, ele se decepciona de novo e assim ele vai. Onde é que vai parar isso? Nos consultórios, tá? Bom, tem outros exemplos de ciclo vicioso, né? Aqui o ciclo da raiva. Primeiro existe um evento provocativo, brigou com o chefe, né? Assaltaram, coisa parecida. Depois ele vai para um pensamento automático raivoso, ele guarda a raiva, ele não exterioriza isso, tá? Ele não vai adiante, então aquela raiva fica contida. Depois ele sofre isso constantemente, é um estresse emocional. Bom, passa para as estruturas de ataque e de defesa, ele vai ver todo mundo como uma situação de inimigo, que ele vai precisar atacar e se defender, né? Isso vai expressar raiva, de alguma forma vai expressar raiva. Bom, volta de novo, a raiva vai ser rebatida por outra situação, por outra pessoa, ele entra de novo nesse contexto de evento provocativo e o ciclo continua. Bom, isso aqui é apenas um exemplo, tem tantos outros, né? Vamos pegar mais um aqui. Isso aí está em espanhol, né? O pessoal que come mais aí. O cara se vê mal, não gosta da sua aparência, levou fora namorada, sei lá o que, tá? Ele não gostou da aparência, ele se angustia, descarrega na comida. Aí ele come, sente culpa, e a culpa leva para comer de novo. Aí ele se vê mal, e aí ele fica nisso aí. Bom, e isso tem... Todo mundo agora deve estar pensando em alguma situação dele ou de outra pessoa. Todos os ciclos são assim. A vida é ciclo. Nascimento, vida e morte. E depois... Outra, as interferências. Aí tu vai ter medo, hostilidade, ansiedade, desânimo, decepção, intolerância, raiva, irritação, medo e a coisa continua. E a vida continua alimentando isso. Só que a gente parece que procura, tem pessoas que procuram aquilo que lhe faz mal, o que alimenta esse sistema, tá? É a maneira de ver o mundo, de aproveitar aquilo que tem. Oi? Provavelmente, tem um vício de sempre procurar o ciclo,
Mas eu falei antes, a vida é ciclo, né? Nós temos ciclo cardíaco, ciclo de respiração, ciclo hormonal, né? Bom, e aqui tudo que pode ser ruim também pode ser bom. Aqui então nós temos o círculo virtuoso, né? Bom, tem círculo virtuoso na economia, nós temos círculo na biologia. Esse aqui vamos botar então o círculo virtuoso nesse assunto que nós estamos falando. Se nós tivermos bons pensamentos, as emoções e sentimentos também serão bons, vai melhorar nosso comportamento, vai gerar resultado, melhora o pensamento, melhor, e assim nós vamos. Para quebrar um ciclo, como é ciclo, é uma roda, qualquer ponto é ponto, tá? Se a gente voltar antes, se a gente conseguir trabalhar o medo, seremos melhor na nossa hostilidade, vai diminuir a ansiedade. Qualquer um desses pontos aqui, a gente pode quebrar esse ciclo. Quem aqui, não precisa levantar a mão, mas quem aqui já tomou ou toma ansiolítico? Quem conhece, né? Para levantar, não precisa dizer. Tu pelo menos diz, mas tem outros que precisam, não tomam, tá? Bom, mas é assim, certo? Tá? Quem tem plano de saúde vai consultar psiquiatra. Olha, o psiquiatra não tem agenda aqui dele, psiquiatra no mercado. É assim, tá? Qualquer um, mas a gente pode entrar aqui. Aqui a gente pode interferir. As outras coisas, né? Medo com terapia pode conseguir. Agora, irritação, raiva, intolerância, isso aqui depende da gente. Cada um tem que tratar essas coisas dentro de si, ou procurar ajuda para isso. E a primeira coisa para a gente resolver o problema é saber que ele existe. Se não procurar, então, não vai dar. Bom, continuando então. Como é que a gente pode fazer isso aqui, que é voltando lá à questão de harmonia? É o que eu vim falar para vocês. Um grande museu, né, aliás, um velho museu de grandes novidades. Tem um autor, é um filósofo francês, André de Comtesville, que em 1999, portanto, no milênio passado, escreveu um livro, tá, que se chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E nesse pequeno tratado das grandes virtudes, ele seleciona essas aí: polidez, fidelidade, prudência, temperança, coragem, justiça, generosidade, compaixão, misericórdia, gratidão, humildade, simplicidade, tolerância, pureza, doçura, boa-fé, humor e amor. Bom, esse livro, tá, pode comprar em qualquer livraria. Esse livro também pode baixar, download na internet, não paga nada, leva para qualquer lugar no iPad, certo? E é claro, é um texto escrito por um filósofo. São parágrafos grandes, cheios de vírgulas, cheios de citações, mas de muita boa leitura, tá? Muito boa. Vocês podem procurar, depois joga no Google, isso aí vocês vão ver resumos e teses e coisas com isso aí. Bom, ele reinventou a roda? Não. Ele simplesmente colocou de uma maneira mais próxima, né, da nossa sociedade com a visão de hoje, pensamentos que são muito antigos, né? Polidez. Vocês acham que alguma coisa pode dar certo se o cara for um grosso, um estourado? Bota um cara de 3 metros de largura, né? Bota reclamações aqui, o que tu acha que vai dar? Não vai dar, certo? Então a polidez, a polidez é o jeito, é o trato. Tu pode dizer uma coisa de uma maneira clara, tranquila, sem precisar brigar. E as pessoas ficam dizendo que é o estresse do namorado, porque é Dilma, não sei mais o que, certo? E acabam se estourando. Então,
ele coloca que a polidez é a primeira virtude, e até depois ele diz que não é uma virtude, mas né, porque ele pode não ser, porque tu pode ser uma pessoa extremamente polida e isso não ser uma virtude. Todos os golpes, os grandes golpes do colarinho branco, tu vai ver pessoas extremamente polidas e educadas, finíssimas, que abrem a porta para a madame entrar, cede a cadeira. Então a polidez por si só não leva a nada. Ela só vai ter valor se for agregada com as outras virtudes. Por isso ele diz, né, falando disso, que sem polidez nenhuma das outras virtudes será eficaz. Agora se fala, o que é virtude? Segundo esse mesmo autor, que a virtude é uma força que age ou que pode agir. Todas essas virtudes estão nos rodeando, estão dentro de nós, nos outros, está em tudo quanto é lugar. Tá? Então é uma força que ela pode estar agindo ou ela pode agir, desde que a gente queira. Tá? Bom. Depois aparecem as outras coisas, aqui quando ele fala da polidez, tá? E todas essas outras aqui foram colocadas, o que é fidelidade, a memória como virtude, tá? Isso aqui eu fiz para apresentação, cada um tem, né? Bom, mas eu acho que não é o caso da gente ficar aqui, vamos ficar nessas todas aqui, tá? Como eu disse para vocês têm acesso, não precisa gastar, tá na internet, pode baixar, boa leitura, tá? E aí vocês vão, se alguém quiser falar ou tiver curiosidade sobre alguma delas, a gente pode ver, né, o sentido que ele quer dar. Bom, os médicos, eles tratam, como eu falei, as pessoas chegam com uma ansiedade tremenda, normalmente eles não querem falar, normalmente eles já é uma dificuldade deles falarem assim, às vezes eles querem resolver a coisa sozinhos. Eles chegam assim, doutor, eu só quero remédio para dormir. Ah, mas o que houve? Não, eu só preciso dormir. Mas o que houve? Não só diz não te interessa, porque eles sabem que não vai levar receita. Mas eles ficam, né, numa maneira assim, de uma defensiva tremenda, não acreditando em nenhum tipo de ajuda. Eles acham que podem se ajudar sozinhos, mas eles estão naqueles ciclos viciosos lá atrás. Bom, como eu sou homeopata, né, a visão de homeopatia, tá? Como é que a homeopatia vê isso? Que é o campo que eu tenho. Não que os outros não tratem isso, claro que tratam, né? Tem outras visões, mas são todas elas parecidas. A vida da gente vem e um dia a gente começa a ter alguma coisa. O alopata, ele trata aquilo que aparece, tá? Ele vai tratar a dor de garganta, a cólica renal, a sinusite, a crise de asma, ele vai tratar aquilo que aparece. O homeopata, ele vai tratar aquilo que fez desencadear, certo? Exemplo, aquelas pessoas que vivem com dor de garganta, olha aqui, ó, AVC é do planeta Terra. Uma coisa a gente tem uma dor de garganta, a outra é ter 4, 5, 6 dores de garganta durante o ano, tá? Então ter alguma coisa normal, tá? Agora viver doente também não. Bom, então existem algumas pessoas assim, que vêm com dor de garganta. Existem algumas características que são assim. Por exemplo, as pessoas que não podem falar. Bom, se desentendeu com o chefe, mas não pode falar. Normalmente é aquele caso que o cara vem com a dor de garganta que dói para falar, mas não dói para engolir. Certo? Então ele come tranquilamente e não tem problema nenhum. Tá? Mas para falar dói. Tem outras pessoas que tem aquele negócio assim que dói para engolir, mas para falar não dói, a garganta inchada, toda cheia de placa. Bom, normalmente são aquelas pessoas que tiveram que engolir alguma situação e não puderam falar porque elas tinham algum sentimento de culpa, certo? Eu estou falando assim, um exemplo, que todo mundo já teve dor de garganta aqui, tá? E todo mundo sabe que é engraçado, engolir em seco dói, mas eu posso comer arroz, feijão e bife que não dói. Todo mundo já teve alguma situação assim. São esses pequenos desequilíbrios da nossa vida que estão relacionados à maneira que a gente adoece. Certo?
Bom, tem alguns outros que são de outros tipos de filosofias que colocam assim, e apropriadamente, problemas de pulmão, asma, pneumonia, bronquiolite, estão relacionados com tristeza. Problemas de vesícula biliar estão relacionados com o quê? Com problemas de raiva, certo? Problemas de rim, é a questão de não se sentir amado, questão afetiva, não consegue sentir ou demonstrar afeto. As pessoas que costumam ter, especialmente mulheres, corrimentos, cólicas menstruais, essas coisas estão relacionadas com a atividade afetiva, mas de afetivo sexual, certo? Então, assim, normalmente estão casados, não gostam mais do marido, mas, né, acontece. Não que isso seja sempre assim, tá? Mas é um indício que a gente tem. Cada um tem uma maneira própria de adoecer, tá? Bom, e o que o homeopata faz? Ele vai ficar procurando lá o germe? Sim, a gente tem que fazer diagnóstico. A gente vai ficar procurando sintomas com raio-x, faz parte do diagnóstico, mas o nosso foco é o que aconteceu, certo? O que propiciou aquela vida da pessoa. Um outro exemplo, aparece assim, mulher de meia idade, entre 45 e 50 anos, com dores nos joelhos, artrite, artrose, o raio que o parta, vai lá consultar, porque já tomou todos os comprimidos que tinha que tomar, já consultou todos os traumatologistas e reumatos da cidade, não conseguiu muita coisa, ela vai lá, uma pilha de raio-x. Aí a gente pergunta, dona fulana, quanto tempo a senhora tem isso? Ah, eu tenho há muito tempo que eu já tomei isso com o doutor fulano, com o Beltrano, no raio-x e tal, mas há quanto tempo? Ainda com pouco, né? O meu pai morreu em 77, foi depois que meu pai morreu. O que desencadeou aquilo foi a morte do pai, né? Como ela vivenciou a morte do pai, como ela não deu vazão a isso, tá? E a gente tem que prestar atenção nisso. Só que às vezes as pessoas passam 5, 10, 15, 20 anos sem prestar atenção, quando vão procurar alguma coisa nesse tipo, tem que voltar no tempo de memória, 10, 15, 20 anos para trás. É mais fácil a gente fazer isso a cada momento. Cada vez que a gente vê um desconforto, procurar qual o motivo, razão, circunstância, como diria o Chaves, né, que isso aconteceu, ou que isso desencadeou. É mais fácil fazer isso a cada dia, tá? Se a gente consegue fazer isso, e determinar e perceber, a gente vai poder se defender de outras situações, certo? Tá? Tem aquelas falas que dizem assim, eu não vou ficar bravo, porque bravo dá rugas me envelhece e eu não tenho dinheiro para cirurgia plástica, então não vou ficar bravo, tá? Mas, de novo, é o controle dos sentimentos que a gente tem que ter. E aí vamos, de novo, recair. Como é que a gente pode fazer isso? Se a gente for a cada momento tratando essas virtudes. Ninguém tem a virtude, todas as virtudes plenas e desencadeadas assim, espontaneamente. Não tem. Ninguém tem. Senão nós seguramente não estaríamos aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor, a questão, por exemplo, do pai, primo e irmão da futura esposa, ou seja, se casam, constituem uma família, que essa família desencadeia um processo de você ter articulação, o tempo, a articulação, tudo que seu pai não desencadeou, sei lá, essa consanguinidade. Tá. Consanguinidade. Aí nós estamos falando de outra coisa. Assim, não, existem algumas coisas que tu pode pegar por uma situação ou por uma outra. Primeiro, os genes, eles existem, tá lá, a gente pode decodificar, que foi no ano 2000 que o Bill Clinton liberou o projeto Genoma, que todo o nosso genoma foi aberto. A partir daí tem alguns bilhões de combinações que podem ser feitas assim. Todo mundo sabe, quem tem, desculpe a analogia, mas ela se faz necessária nesse momento assim. Troca ali tem um rebanho de ovelhas, né? Dá cobertura com aquele macho e depois tu troca o macho, né? Com as galinhas também, né? troca o galo, ou seja, porque essa questão assim enfraquece
eles chamam assim, enfraquece a espécie. E isso é verdade, sim, né? É verdade, porque a gente tem os genes dominantes e os genes recessivos. E muitas patologias são por essa ordem. Então, tu pode ter fatores genéticos associados, sim, sem dúvida que tem. Agora, fator genético existe, mas existem os gatilhos para que isso possa acontecer. Tu pode ter e não houve o gatilho, não desencadear. Pode, agora sim, isso é muito... Tem coisas que não tem outro jeito, vai desencadear mesmo, a gente sabe que sim. Mas isso é uma situação. Agora também poderia pegar essa mesma pergunta de uma outra forma. Casais que tem aquelas coisas assim que são, abre aspas, kármicas, mas eu não queria entrar nisso. Pode, né? Isso realmente existe. Eu estive em Portugal o ano passado, visitando uma Góis da Ribeira. Góis da Ribeira uma cidadezinha, não é nem cidade, tem 800 moradores, né? 800 moradores hoje, né? E todo mundo lá ou é Soares, e eu não tenho nenhum parente lá, era parente da minha mulher, Soares ou eram Souza, mas eles casavam entre eles, é uma comunidade no interior de Portugal, tu imagina, né? Todo mundo casava com prima, né? Adivinha o que tem lá? Um monte de coisas, cardiopatias e outras coisas que também são a consanguinidade. Bom, mas isso, mesmo assim, mesmo nessa situação, tu vai entrar de novo em ciclos viciosos que vão aumentar as consequências, porque é a maneira que a pessoa vivencia o seu problema. Tem pessoas que ficam assim, olha, o meu problema é de artrite, eu tenho lá uma doença de Osgood-Schlatter, porque imagina, meu bisavô casou com a bisavó que era prima, irmã, não sei o quê, o cara está culpando uma situação. O sentimento que ele tem e a sensação da doença é muito maior. Todo mundo sabe que tem pessoas que ficam com resfriado e acham que o mundo acabou. E tem outros que estão com câncer de pulmão e estão trabalhando até hoje. Vamos pegar exemplo, todo mundo sabe, a irmã Dulce, né? A irmã Dulce, olha, a mulher não sabia, o cara não sabia como é que ela caminhava. É a maneira que tu vai vivenciar essas coisas. Tá? Se tu tem virtudes e tu tem o sofrimento, ele vai poder passar ou vai ser mitigado por isso, tá? Bom, alguém mais? Temperança? Vamos lá. É isso aqui. É a moderação dos sentidos, do prazer. Então, qual é o nome? Janine. Então tá, Janine, a temperança é apresentada como moderação dos desejos sensuais. Desejos sensuais não são desejos sexuais. Sensuais é aquilo que dá prazer, tá? É o que garante desfrutar mais pleno de todas as coisas. Bom, nos permite que atuemos como senhores e que não sejamos escravizados pelo desejo. Exemplo, o cara que gosta de beber, tá? Tem aquele que aprecia e aquele que é escravo da bebida. A temperança é isso. Tu pode ter prazer, não só pode como deve, tu está aqui para ser feliz, mas só tu não pode ser escravo do teu prazer. Eu tenho um amigo que ele bebe só três tipos de cerveja: a nacional, a importada e a falsificada. Então, bom, a temperança não é algo que inicia a censura. Como é que a gente faz? A gente censura. Essas coisas são de prazer, as pessoas censuram. Não pode fumar, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, tá? Mas ela não é esse tipo de censura, né? Não é censurar, não pode porque não pode, né? Mas ela garante que se faça o que fornece prazer com moderação. É uma arte de desfrutar e um trabalho sobre o autocontrole, visando não a superação de nossos limites, mas o respeito por eles. Essa virtude tem como objetivo os bens que são necessários para a sobrevivência da espécie. É a visão dele, e que eu concordo. Bom, concordo com quase tudo que ele fala. Algumas coisas não. Bom, alguém mais? Em primeiro lugar, assim, pela iniciativa, que eu acho que é válida, né?
E como eu trabalho com atendimento ao público, a minha sessão toda, eu queria saber onde entra nessas virtudes todas, o que nos ajudaria nesse sentido e como a gente pode fazer para que aflore de todas elas, entre todas elas, o que não nos deixaria afetar num atendimento, por exemplo, num atendimento que nos deixa, por exemplo, que aflora sentimentos dos mais diversos, seja negativo ou positivo, que a gente tem isso. Eu já tive problemas de atendimento que, quando, dependendo do meu colega foi atender, no outro dia ele não vem trabalhar. Ele não vem trabalhar porque eu sei, eu não posso me questionar, que é uma coisa que tu não consegue vir, te causa um desconforto, tu fica com raiva, tu tem vontade de matar, se tu não controla, tu mata mesmo. E ao mesmo tempo tem outros atendimentos que não te causam um certo, claro que graças a Deus a maioria te dá um certo prazer, que aí faz com que tu venha todos os dias, que tu goste do teu trabalho. Mas nesse decorrer do ano eu tive, que nem a greve do ano passado, que foi assim, olha, foi um ático atendimento que eu fiz, que coincidiu com eu estar sozinha, eu e meu gerente, e tinha um problema grave profissional, como teve outros colegas. Aonde entra essas virtudes, para que a gente possa treinar isso, para que esse atendimento seja melhor, e que isso não cause, eu me preocupo mais, é que nós ficarmos doentes. Então tá. Vamos olhar. Eu acho que boa parte aqui ouviu, né? Teu nome? A Morgana. Tá. Alguém viu As Brumas de Avalon? Não? Um, dois? Não. Então tá. É que a bruxa, né? Sim. Não existem pessoas más, mas Morgana é um nome que marca, né? Qual seria dessa situação assim? Estou atendendo o outro está me jogando um monte de coisa, tá? E eu vou explodir, eu não posso explodir com o cara, tá? E no outro dia eu adoeço, eu não quero ter mais isso. Qual dessas aí seria? Ou quais dessas estariam? Tolerância. Eu acho que é por aí. Agora, tolerância sem prolidez não vai. Vamos ver se isso te ajuda, né? Ou quem está numa situação parecida com isso. É uma virtude que, assim como a fidelidade, deve ter boas escolhas para o seu depósito. Bom, a fidelidade é o seguinte: fidelidade, eu só posso ter fidelidade com alguém se eu for fiel primeiro comigo. Tá? Não existe fidelidade, nem pode ter fidelidade com outra pessoa, com uma outra situação, se aquilo eu não sou fiel comigo naquela situação. Tá? Por exemplo, o que está no nosso país aí, tá? Corrupção e outras coisas mais. Tem pessoas que são fiéis a um determinado segmento, parlamentares, outras coisas mais. Eles são fiéis. Mas se eles não forem fiéis com eles mesmos, primeiro, antes de ser fiéis com os outros, não vai dar. Porque ali existe uma ruptura. Eram todo mundo amiguinho, mas agora, como eu vi alguma coisa, eu caio fora, né? Então, essa é a fidelidade. Bom, mas a tolerância é uma virtude que, assim como a fidelidade, deve ter boas escolhas para o seu depósito. Trata-se de opinião, não de verdade. Ela é virtude de saber lidar com opiniões de que se opõem às nossas. Tolerar é acolher o que poderia ter sido evitado. Não se trata de compreensão, mas sim de superação. Todos deveriam ser tolerantes, pois todos estão expostos à mutabilidade e ao erro. Tolerar não quer dizer concordar. Tolerar é acolher a opinião do outro, né? E a gente só vai conseguir chegar a isso, porque tem ali, tolerar é acolher o que poderia ter sido evitado. Se tu sabe que evita, que tu não precisa tolerar. Agora tem algumas coisas que tu não conseguiu, tu vai ter que passar. Só que assim, o tolerar aquilo que poderia ser evitado vai nos remeter a uma outra coisa que se chama prudência. Um leva ao outro, tá?
Prudência é uma virtude intelectual, ou seja, depende da nossa capacidade de raciocínio, de lógica, de compreensão, tá? É o que nos permite discriminar o que é bom ou mal para o homem. Essa virtude é um saber que precede a ação, para uma ação que possa ser considerada virtuosa. Isso é agir com prudência. Então, a prudência, tu sabe que vai desgastar? Como é que tu vai dizer? De que forma tu vai dizer? E aí a gente está falando já. De que forma é polidez? Uma virtude naturalmente vai ter que precisar de outras, certo? Tá? Às vezes vai precisar de coragem para dizer o que tu está fazendo, para depois levar o bom senso, justiça e outras coisas. Então, assim, não é uma que eu vou usar, são várias. Sem dúvida, uma não leva a outra, tá? Certo? E aliás, sozinhas elas não levam a nada. Não adianta tu ser uma pessoa polida se tu não tiver coragem. Não adianta tu ter prudência se tu não vai desenvolver a tolerância. Porque a prudência é para evitar aquilo que tu pode, mas tem coisas que não consegue, tá? Justamente por isso, tem pessoas completamente diferentes e trabalhar. Quem está trabalhando são pessoas diferentes. Então, nem todo mundo vai ser dado para um e não vai para o outro. Tem um ditado, que eu não sei se é gaúcho, mas vamos lá. Praga de urubu não pega em boi gordo. Quem conhece isso? Alguém? Não? Bom, praga de urubu não pega em boi gordo. Existem 3 coisas que nos jogam para baixo. É uma questão de vibração, tá? Tem aquela fala que diz assim: o que vem de baixo não me atinge, né? O que vem de baixo não me atinge. Olha, pode atingir sim, bota a cabeça ali, vê se não pode levar uma pedrada, pode, tá? Só não pega essas coisas assim, de baixo não me atinge, em níveis vibracionais. Se eu estou vibrando numa frequência mais alta, pensamentos de desonestidade, de agressividade, eles não vão me pegar. Eles não têm como, porque eu estou vibrando numa coisa lá em cima. Quando é que essa coisa vai? Se eu baixar a vibração, pimba, vai pegar. Dizem assim, se roga praga para alguém, né? Volta. Porque tem a forma pensamento que foi e ela vai ter afinidade com aquilo. Se eu estou na mesma afinidade, ela vai voltar para mim, né? Vamos botar um exemplo melhor. Não de praga, coisa assim, Buda, né? Reza a lenda lá que Buda estava meditando e aí um cara foi lá atrapalhar e ele não deu bola, continuou, e o cara só estava atrapalhando, deixando o saco lá, provocando. Quando o cara cansou, porque ele não reagiu, não fez nada, quando o cara estava indo embora, Buda chamou e perguntou: se tu vai a uma festa e tu leva um presente, o dono da festa não recebe presente, com quem fica esse presente? E o cara: com quem levou? Então tá, então pega esses presentes e leva para ti. Mas tem 3 coisas que baixam a nossa vibração. A primeira é raiva. A segunda, medo. E a última é culpa. Se tu tiver raiva, medo e culpa, todos ao mesmo tempo, vai adoecer, vai pegar uma atestado de 15 dias depois de ir para o INSS. Tá? Então, medo, raiva e culpa é aquilo que a gente pode fazer. Bom, medo está aí para a gente superar. E tu só consegue superar o medo conhecendo. Tá? Aí vem, acho que é Santo Agostinho que dizia, né, conhecer a verdade vos libertará do medo. E a maioria dos medos que nós temos são medos imaginários. Simplesmente é do fruto da nossa imaginação. Se alguém disser assim: eu tenho medo de ser assaltado, meus parabéns, está no princípio de realidade que todo mundo, né, então corre esse risco. Agora, se o cara dizer: eu tenho medo, né, de ficar sozinho no escuro, bom, é um medo irracional, certo? Tá? Tem outros que têm medo de andar de avião. Bom, mas por que tem medo de andar de avião, não tem medo de trânsito em Porto Alegre? Bom, são coisas que a lógica tem. Então, o conhecer vai te libertar disso, dos medos, né? A raiva é uma emoção, só que a raiva como é uma coisa humana,
todo mundo tem, e é bom que ela exista. Agora, já vou voltar na raiva, tá? E por fim, a culpa. A culpa é quando tu te julgou e foi teu algoz. Pronto, te joga para baixo. Aí, minha filha, qualquer praga de urubu pega, né? E não vai dar certo. Tem uma maneira de neutralizar: tolerância e se cuidar com essas três coisas. Bom, vou voltar à raiva. Eu falei que a raiva é uma coisa boa. Tinha aquela jogadora de basquete, a Hortência, né? Que foi a maior jogadora de basquete do Brasil. A Hortência disse uma coisa assim, que ela gostava de jogar basquete, as partidas lá, quando ela estava na TPM. Por que estava na TPM? Porque eu tinha mais raiva. A raiva é uma energia. O que tu vai fazer com essa energia é outra conversa. E ela canalizava a energia que a raiva dava para uma coisa boa, né? Então isso era fantástico, né? Então ela organizar toda a raiva dela para jogar uma coisa, e ela se destacou assim, tá? A raiva é uma emoção que a gente tem que ter cuidado com ela, porque ela pode nos propiciar uma questão de superação. Exemplo, o professor diz: pô, mas tu tem muita dificuldade de dizer isso, de fazer tal coisa, ou tu não consegue. Aí o cara fica com raiva do professor, porque isso é bullying, porque isso não pode, vai na secretaria, né? Não, mas aí ele diz: eu vou mostrar para esse cara que eu sou bom. Aí o cara vai lá e estuda e gabarita a prova. Canalizou a raiva para uma coisa boa, tá? Agora, a raiva, ela pode ser canalizada para três outras coisas. O primeiro, mágoa. O cara magoado, todo mundo conhece alguém magoado, né? Coitadinho, oh, magoou, né? Tá? Pode levar para o ressentimento, né? E pode levar para o ódio. Qual é a diferença deles? Exemplo, eu era pequenininho, tinha 11 anos, e aí comprei um picolé na cantina do colégio, e aí veio um grandão lá do último ano, pegou meu picolé e jogou no chão. Eu senti raiva, mas o cara era muito maior do que eu, e aí então, né, fica quieto. Aquela raiva ficou. Passa o tempo, a vida dá muitas voltas, certo? Aí eu me formo em engenharia tempos depois, o cara também é engenheiro, a gente vai trabalhar na mesma empresa, e nós nos tornamos amigos. Aquilo é coisa do passado. Mas eu fico pensando, até hoje esse desgraçado, depois de 5 anos, não pediu desculpa para aquele picolé que ele jogou no chão no dia 4 de julho. Não. O magoado, ele quer que o outro, que o outro lembre e peça desculpa para ele. E o outro nem lembra disso. Esse é o magoado. O magoado, ele fica esperando que o outro se retrate. O ressentimento, volta a sentir o sentimento de raiva. Então é aquele cara que ficou guardado aquilo na memória dele, e aí ele vê uma outra situação parecida, num livro, no jornal, no filme, qualquer outra coisa. Aí ele ressente aquela raiva de novo. Tá? Bom, aí esse filme me tocou por tal coisa, porque entrou em ressonância contigo, ressentiu, né? E por fim, o ódio. O ódio pressupõe vingança. Tá? O ódio pressupõe vingança. Não existe, né, ódio sem vingança tá junto. Eu quero que aquele desgraçado se ferre. E pode ser uma coisa feita por mim, que eu vou aqui tentar riscar o carro dele no estacionamento, qualquer outra coisa, ou pode ser aquele outro: não, eu perdoo, Deus é que vai fazer justiça. É o outro, né? Outra forma disso aí. Então são essas três coisas, voltando, né? Raiva, medo e culpa. Tá? Alguém mais? O resto é todo mundo bem virtuoso, hein? Então tá. Tem muitas formas da gente ver essas coisas, mas se não tem mais nenhuma outra, a outra coisa, quando existe um nível de entendimento, tá? Um nível de entendimento. Se o cara chega assim: generosidade
Todo mundo já achou que uma fulana é muito generosa, todo mundo já falou isso. Já deve ter até visto, né? Tem uns erros conceituais, a gente usa uma palavra que não é bem aquilo, né? Generosidade, compaixão, misericórdia, né? Olhando assim, a gente pode até achar que assim, isso é fácil. Tem uma coisa, temperança, eu não sei o que é, mas as outras é bem fácil. Se a gente vai discutir isso em nível filosófico, a gente vai ver que as coisas não são bem assim. E é isso que nos faz crescer, tá? Então é uma excelente, botar assim, maneira. Vamos conhecer a gente mesmo, tá? E não vamos nos julgar. Porque tem uns que pegam, né, que se culpam, ficam, mas como é que eu não sabia disso antes? Nós nos fazemos melhores a cada dia que passa. Hoje, eu espero estar melhor do que ontem, né? E assim vai suceder. Ontem, como é que eu fiz isso? Pois é, que bom que hoje eu não estou fazendo, certo? A gente se culpa muito, e pior, quando a gente se culpa ou se exige tanto assim, nós vamos exigir dos outros também. E é uma barbaridade. Todos nós temos as questões de convivência que ninguém faz nada sozinho, né? Tá. Como equilibrar os pensamentos? Como eu falei antes, as virtudes são armas que tu tem. Tu tem que conhecer as armas que estão à nossa disposição. Equilibrar os pensamentos é ver quando a gente está numa situação, quando o nosso corpo sente. Porque o que nós sentimos vai se expressar no corpo. Insônias, dores inesperadas, desânimo, né? E até outras coisas que sejam físicas mesmo, anemia, essas coisas todas assim. Mas como equilibrar é simples, né? Saber que existe. E o próprio pensamento lhe dá vazão a isso. Aquilo que não nos interessa, e por uma questão que a gente tem de capacidade de decidir, que é a nossa consciência e a nossa inteligência, a nossa capacidade de criação, a gente pode ir adiante. Eu estava vindo para cá e estava pensando assim, tem um cachorro agora lá em casa, o Aquiles, né? E o cachorro ficou sozinho lá, e eu fiquei pensando, poxa, se o cachorro fosse deprimido é capaz de se matar, né? Não existe nenhum animal que se suicide. Interessante, né? Vocês conhecem? Não, né? Só tem uns que são lá que no Alasca, que ciclicamente os bandos vão para o mar e acabam se afogando, que ninguém sabe por quê, parece um suicídio em massa, lá no Alasca. É uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Então o cuidado com os pensamentos, e pode ser que isso aqui ajude, Salete, né? Lá no final, isso aí do Mahatma Gandhi, né? Tenha sempre os bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino, tá? Uma coisa encadeia a outra. E como isso vai ser um ciclo, vai entrando naturalmente. Não sei se eu respondi. Sobre a meditação, mesmo que sejam 2 minutos por dia, eu não sei o que é isso. Uma meditação é ausência de pensamento. Porque as pessoas dizem assim, eu vou meditar sobre o assunto. Não, ele vai pensar sobre o assunto, né? Meditar é ausência de pensamento. Que aí então dizem, né, vamos para o vazio iluminador. Eu vou fazer vou devagar um pouquinho. Tem as revistas lá amanhã, tem outras aí que tem lá o top de marketing, a DDB, não sei o que lá, né? Certo? O top de marketing. Então o cara pergunta, marca de plano de saúde, Unimed. Tintas, Renner, e assim vai, tá? A nossa cabeça, ela vai ser ocupada com a primeira informação que vai aparecer. Então é uma briga, o top of mind é quando tu pergunta quem tu vai votar, não sei o que, é a primeira coisa que aparece na mente, mesmo que não seja a melhor. No caso da Unimed, tá? Mas nem sempre é assim. Então a briga de muitos do marketing é tu colocar a primeira informação lá.
Porque eu acho que esses marqueteiros de campanha tem isso aí. Como é que tu vai ocupar aquele espaço? Que depois, para trocar uma informação, não é bem assim. Experimentem ligar para qualquer operador aí desses telemarketing, façam um cadastro e botem a conta de vocês lá da internet no débito em conta. Ah, que barbada! Vai tirar. Mudar uma informação não é bem assim, porque aí toda a informação vai ter que ser cotejada e tirada. Bom, a meditação tu vai te livrar de pensamentos, ou seja, tu não vai pensar em nada. Meditação é ausência de pensamento. Aí tu vai tirar tudo aquilo que não te serve, tá? Quem trabalha com computador não faz a desfragmentação dos discos, não é isso? Né? O computador tá lento, né? Tá? Vamos desfragmentar o disco. Aí faz aquele monte de coisa que eu não sei muito bem como é que é, você acende um monte de luzinha e depois o computador está mais veloz, porque tu te livrou daquilo que não precisa, tá? Então, funciona, só que meditação de 2 minutos por dia, eu acho que o sol é flash, né? Mas a gente pode fazer outra coisa, a gente pode simplesmente não dar esse nome, tá? Não dar esse nome e ficar assim, vou repassar minha vida, né? Um travesseiro, o sono dos justos, como se diz, né? Estamos falando com pessoas que lidam com outras pessoas e que obviamente são gerenciadas por outras pessoas. Eu só preciso aqui Todos nós temos características boas, outras não tão boas, umas que nos atrapalham. E aí então tem aquela coisa, quando todo mundo se junta, a coisa vai ter que funcionar. Em certa ocasião aconteceu uma assembleia de ferramentas numa carpintaria para resolver certos problemas de classe. O martelo se elegeu presidente e convocou as ferramentas batendo forte na mesa do carpinteiro. Mas a presidência durou pouco. Foi acusado de fazer muito barulho e ficar dando golpes o tempo todo. O martelo se recolheu sua culpa e foi substituído pelo parafuso, que também não durou muito, acusado de ficar dando muitas voltas para conseguir alguma coisa. O parafuso concordou e a lixa assumiu seu lugar por pouco tempo. Era muito áspera no tratamento com os demais e criava muitos atritos. Acatou também as reclamações pela sua maneira de agir e foi substituída pelo metro. O metro, no princípio, se deu bem, mas logo começaram a acusá-lo de achar que só ele estava certo, só ele era exato e media todos segundo suas próprias medidas como se fosse o único perfeito. O serrote ia substituí-lo quando o marceneiro entrou. Todas as ferramentas ficaram quietas. O marceneiro separou umas tábuas e começou a trabalhar nelas. As ferramentas foram passando por suas mãos, o martelo, o serrote, o parafuso, a lixa, o metro, etc. No final do seu trabalho, aquelas tábuas se tinham convertido num belo armário, elegante e fino. Quando o marceneiro saiu, as ferramentas decidiram continuar a assembleia. O serrote tomou a palavra e disse: senhoras e senhores, ficou demonstrado que temos defeitos e por isso não nos aceitamos uns aos outros, mas o marceneiro trabalhou com nossas qualidades, com o que temos de valor. Esse armário está em pé, reto, bem equilibrado, preciso e exato, graças ao metro. As tábuas foram encaixadas umas nas outras graças à força do martelo. O parafuso uniu e juntou muito bem as diversas partes do armário. A lixa tirou todas as asperezas da madeira e deu lisura e brilho ao armário. As ferramentas sentiram-se animadas ao ver que poderiam produzir imóveis de qualidade, se trabalhassem juntas e em harmonia. Tá? Bom, é isso aí, eu acho que alguém deve conhecer isso aí. Vamos parar também de falar dos defeitos dos outros, e se for defeito, vamos procurar, vamos ver se não... Vamos botar no setor de reclamação lá um cara mais polido, mais político, né? E a gente vai dizer, o outro é muito ceboso, né? Bem, como é que é? Vaselina, né? Bom, o cara tem uma habilidade, certo? Tu não vai colocar um cara estourado a receber, claro que não, né? E também tu não vai botar lá numa outra situação um cara que não tenha tanto pulso. Tem que ter, certo? É normal isso. É assim que as equipes se juntam. E é assim que elas se tornam as equipes vencedoras. É o técnico de futebol, os mesmos. Eu sou colorado, tá? Mas o Grêmio está aqui, tá? Ninguém dava nada, então, pois é, mudou. Foi a maneira de ver.
Assim são as coisas, é assim que a gente deve procurar, individualmente e no coletivo também. Muito obrigado por terem me ouvido. Felicidades, cuide-se e está tudo à disposição de vocês. Obrigado.